Vocês já se perguntaram quem é o Cabeça de Sirene? Ninguém por enquanto sabe a origem dele. Ele é de um criador chamado Trevor Henderson, um artista criador de outras artes, no caso de Cartoon Cat e de outras. O Silent Hill tem diversos jogos pela internet e alguns youtubers já jogaram, e tem até mesmo jogos estranhos, no caso como o Silent Hill Strand, Mystery ou Strand, me esqueci o nome do jogo, onde ele consegue se transformar num poste. E também tem outras, né? Tem outro jogo aí que é parceiro de Silent Hill que se chama Piping Head, além de ter cabeça de sirene e cabeça de cano. Eu vou te mostrar o criador, Trevor Henderson. E o Trevor Henderson, gente, ele criou esse bicho aqui chamado Silent Head, em português é cabeça de sirene. Alguns brasileiros da minha cidade, não da minha cidade, sei lá, cidade que eu devo chamar de cidade, eles falam a palavra em português, Siren Head, quer dizer, no caso, cabeça de sirene. O que esse bicho se trata? Ele se trata de uma criatura com uma aparência quase humana. Ele é magro, né? Dá pra ver ele parece que tá num momento de... me esqueci o nome daquilo que outra pessoa vai apodrecer. Como se tivesse apodrecendo. Ele também tem uma cabeça de sirene, né? Depois já mostrei isso. No caso do Trevor, na época, né, que ele lançou esse bicho, né, ele fez muito sucesso. Ele fez tanto sucesso que ganhou até alguns jogos que era para computador, alguns era até que para celular. Teve Siren Head Horror, né, Terror. No caso, o Siren Head, gente, ele tem algumas histórias de alguns jogos que eu vou incluir aqui nesse vídeo. Até mesmo um jogo que não faz nenhum sentido dele. O Silent Hill, o primeiro jogo dele, gente, foi de um jogo que tem gráficos de Play 1, que é o primeiro jogo de Silent Hill, que é no caso aqueles parece mesmo com gráficos de Play 1. Nessa história, né, gente, o nosso personagem, ele vai ir direto para uma floresta. Só que o carro dele, gente, ele para. Ele vai investigar um lugar. Aí quando você joga e anda, aí você encontra o Silent Hill, aí você vai correndo direto pro carro e no final ele te pega. No caso, um final horrível, né? Um final que ninguém gosta de qualquer jogo. Aí, mano. E, gente, Silent Hill no jogo, ele te pega no final. E é bem horrível, né? O final. E o Silent Hill, gente, nesse primeiro jogo não teve nenhuma explicação, né? Porque o... Desculpa pelo interrompimento. O Silent Hill, gente, nesse jogo ninguém sabe o motivo. Depois teve um outro jogo aí, que é quando o nosso amigo, né? Nosso personagem, os amigos dele, gente, convidam ele para um acampamento. O acampamento onde ele fica lá com o Silent Hill, né? E esse acampamento, gente, em uma parte do jogo, não numa parte, né? Enquanto você tá reiniciando jogar, o Silent Hill ele mata os amigos do cara. Aí o Silent Hill, no caso, o nosso personagem tem que fazer alguns objetivos óbvios. No caso, ir na torre, depois ele tem que pegar coisa, né? Antes de fazer. Eu me esqueço qual seriam os objetivos. Ele também pega uma espingarda. Ele ao máximo tenta atirar, né? Ele atira no Silent Hill, só que o que parece o Silent Hill, ele consegue resistir aos golpes, né? Não golpes, né? Tiros. Aí no final, gente, o final é o mesmo. O cara, ele tem um parkour lá no jogo que você tem que fazer e você cai em parkour, que é bem estranho, né? Você morre e também você não tem escolhas, né? O jogo ele termina assim. E se você quiser, ou você morre pra Silent Hill ou você morre daquela ponte. Então, gente, o final, né? Na verdade, acho que o final verdadeiro
é quando você vai caindo na ponte. Teve também outros jogos aí, né, de Silent Hill. Um daí que me impressionou foi o Silent Hill Strand, né? O Silent Hill Strand, né? Ele se trata, na verdade, do Silent Hill sempre se disfarçando de poste. E o Silent Hill, gente, nesse jogo ele consegue se disfarçar como se fosse um poste. Mas o porém, aí os seus objetivos é pegar vamos primeiro falar de um outro jogo, onde você tem que pegar objetos para poder sobreviver. No caso, não um objeto para você sobreviver, pedaços do carro para você juntar e fugir dali. Mas não é esse jogo aqui que eu tô falando que o Silent Hill pode se transformar no poste não. Tem 3 tipos de final: o final bom e o final... Esse jogo é pra meter contar, mas não contou nada, né? E tem um final misterioso, que é um final bem bobo, né? Onde o Silent Hill fica lá fazendo as danças de Fortnite. E no jogo Strand, né? Você tem muita dificuldade porque o Silent Hill, ele continua ainda fazendo aqueles barulhos e também se disfarça como um ponte. Mas é incrível que pareça, gente. Aí você tem que fazer objetivos. Aí no final, gente, é o mesmo. Ele pega um carro, vai embora. E o Silent Hill, ele vai atrás dele. Só que ele acaba levando choque. Aí aparece outro Silent Hill. Aí as pessoas fazem teorias que aquilo na verdade é o filho do Silent Hill. Tem um jogo onde o Silent Hill tem um filho. E esse filho é o que tá indo atrás de você. Aí você tem que ir em casa pra ele não te pegar. Aí no final, quando você mata o filho dele, aí o Silent Hill de verdade é que aparece pra pegar você. Sim. Aí todo mundo se pergunta, será que Silent Hill ele pode se reproduzir como um animal, né? Tipo, o Silent Hill, gente, ele é como se fosse mais ou menos um animal novo. Só que ele é bem estranho, né? Porque ninguém sabe a origem dessa criatura. Só sabemos os jogos, né? Que revelam a história dele aos poucos. Depois, gente, nós chegamos na parte onde temos o jogo chamado Pipenhead, onde nosso Silent Hill ele é outro, ele é o Pipenhead, que no caso é cano em português, cabeça de cano. Aí você tem que completar o objetivo só para pegar uma arma e atirar no bicho. Aí nós temos a teoria que na verdade aquilo na verdade seja um dos filhos ou parentes de Silent Hill, no caso o irmão de Silent Hill, se é assim que você se conhece. Ou Silent Hill ele mudou de coisa, né? Ou também pode ser outras coisas, no caso ele pode ter mudado a cabeça dele para cabeça de cano. E também teve outro Silent Hill, que ele é o Silent Hill com cabeça de poste. Eu tô chamando de Silent Hill porque eu me esqueci o nome desse cara aí. E incrível que pareça, os jogos não contaram muito a origem dele, só contaram que ele ganhou um filho, né? A agência, né? O Silent Hill teve filhos, mas um desses filhos, gente, devorou os irmãos dele, né? Aí ele comeu tanto Silent Hill que ficou gordo. Não sei se ele tem aquela forma, né? Ele virou tipo uma criatura um pouco. O cano. A sirene, gente, é dele, gente. É muito grande. Só de fazer aquele som, a cabeça das pessoas já explodia. A agência tentava. A agência também é como se fosse a Fundação SCP. Mas, gente, esse daí não é só do Trevor Henderson, também é de outro criador. Aí nós nos perguntamos, mas por que o filho de Silent Hill devorava? Porque, gente, é como a gente. Alguns casos, né, de canibalismo, né, acontecem. Então, por que não com um dos filhos de Silent Hill não se envolvem com canibalismo, né? Aí, esse filho de Silent Hill que acabou de comer os outros irmãozinhos dele, ele quer ir atrás do clássico, né? Do primeiro Silent Hill de existir. Aí dá pra criar uma teoria que cada jogo é uma linha do tempo diferente onde Silent Hill apareceu. O primeiro jogo, gente, poderia se passar em 1998 ou 1999 ou 1992, mas vamos incluir 1990
No caso, vamos incluir 1908. Aí o segundo jogo que eu contei, de que o cara ele vai ir direto para um acampamento, se passa em 1900 e no caso se passa em 1909. E depois do outro jogo, né? No caso, cara, o jogo se passaria em 2010 ou em 2009, melhor incluir 2009. E o outro jogo, Strand, se passaria em 2016. O Paperhead se passaria mais ou menos se passaria em 2011, antes mesmo do Silent Head Strand. O filho do Silent Head se passaria em 2018. E essa história do Silent Head que eu acabei de contar, que ele tem o cabeça de poste, ele devia ser de 2020. E o filho do Silent Head devia ser de 2020. Que nem o Silent Head, um cabeça de poste. E os outros, né? Silent Head, o Mega Silent Head, né? Ele se passa em 2021. No caso, a linha do tempo, né? Conectando isso, aí nós temos a história completa. Mas também tem outros jogos que eu não incluí. Então, cada jogo, gente, é uma linha do tempo onde apareceu esse cara. E o jornal, gente, ele fala, o Game Horror, né? Você vai ter que juntar. Então, se for para incluir ele devia se passar mais ou menos em 2008. Por quê? Porque 2008 seria uma boa data, né, de câmera. Mas também poderia também se adivinha. Também devia se passar em 2021, que a gente tá agora. Só que, não, porque a gente Silent Head se esconderia num lugar. Esse lugar seria o refúgio dele. Nós vimos o Silent Head ter horror, né? Onde que o cara tá num lugar onde que tem algumas casas por perto, algumas tumbas, né? Então o Silent Head está lá escondido do seu próprio filho, que quer devorar ele. Então, conectando isso, né? Aí é uma linha do tempo em cada vez que Silent Head apareceu. Então, aí é a minha teoria barra história. Gente. Então, eu acho que Silent Head está se escondendo do seu próprio filho. Porque o Mega Silent Head, gente, que é dos filhos do Silent Head, ele tenta ao máximo devorar o próprio pai. Porque o Mega Silent Head comeu tantos irmãos dele. Eu não tô querendo dizer que é aquela piada adulta que todo mundo gosta de fazer. Por favor, sem conversa aí. Eu já sei que vocês já estão imaginando. Mas... beleza, os irmãos dele foram devorados pelo próprio irmão. Mas por que isso aconteceu? Gente, na vida real é a mesma coisa. Teve casos de canibalismo em outros países. Então, por que um dos filhos de Silent Head já ia sentir canibalismo? Mas calma, o Silent Head devora pessoas. Silent Head devora sim. Então, seria um motivo, mas eles não se devoram. Tipo, o Silent Head, né? Ele devora pessoas. Ele não devora a própria espécie. Se ele fosse para devorar, ele teria que comer o Paperhead. O Paperhead e um dos filhos dele. Mas um dos filhos dele, a gente sentiu a sensação de canibalismo. Então não é à toa que o filho do Silent Head comeu os outros irmãos. Se vocês gostaram dessa história, gente, eu vou trazer outras, né? Se eu conseguir completar, juntar, né? Mas sabe que algumas das histórias vai ser barra teoria, né? A minha teoria é que cada vez que Silent Head apareceu foi numa linha do tempo onde Silent Head apareceu. Deixa o seu like, se inscreve no canal se quiser ouvir mais histórias.